Hello, hello! Ezequias Lourenço, muito good morning, good afternoon or good evening, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está assistindo. Programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas, hoje com um tema muito especial, hein? Ecos da Eternidade, com base na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o nosso grande Machado. Faremos esta análise de sua obra, faremos uma análise da sua biografia, da sua principal obra, falaremos de algumas outras obras rapidamente, dando uma dica para vocês, e faremos aí um paralelo com aquela parábola em Lucas, o Evangelho segundo escreve o Dr. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, a parábola do rico e do Lázaro. E vamos entender aqui o que podemos deixar de legado, ou quais ecos a eternidade vai falar sobre nós, nos nossos pensamentos, nas nossas obras, enfim, fique com a gente, nós vamos aqui compartilhar esses pensamentos. O programa Você em Foco tem o objetivo de trazer o conhecimento, ou conhecimentos como ferramentas para melhorar a minha e você na nossa experiência de vida, fazendo isso sempre com a perspectiva cristã. Trazemos sempre aqui convidados, de vez em quando. Temos também projetos para debates, palestras, aulas, também aulas de inglês, né? Logo quero gravar algumas aulas de inglês aqui para mostrar para vocês alguma coisa do conhecimento para melhorar, para edificar você nesse sentido também, trazer uma perspectiva. Enfim, estamos aqui para te ajudar. Compartilhe este link, dê um like, entre lá no nosso YouTube, Você em Foco, Desenvolvendo Pessoas, no nosso Instagram, entre também na nossa página oficial no Facebook. Pessoal, quero ler aqui uma passagem das Escrituras rapidinho, tá? Para nós irmos direto ao ponto, ok? Evangelho segundo escreve o médico, doutor e pesquisador Lucas, na sua linguagem peculiar, capítulo 16, versículos 19 a seguir. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Pensa naquele homem que estava andando nas nuvens. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, ou seja, vivia na porta do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Nossa, que situação! E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Reclamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda o Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vocês não podem, e nem tampouco vocês passarão daí para cá. E disse ele: Eu vou rogar ao Pai que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento, porque aqui a coisa é feia. Disse então Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão convencidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha que situação. Estamos aqui perante um texto clássico das Escrituras Sagradas, que alguns pensadores, alguns teólogos, eles chegam a dizer que seria aí um texto emblemático que mostra a diferença, né, latente entre uma vida de descanso após
a história de vida aqui na Terra, após a vivência aqui na Terra, portanto, após aquilo que chamamos comumente de morte, e daquela pessoa que, né, de alguma forma se deu bem e foi para o paraíso, e essa diferença entre aquela pessoa que nesta vida de alguma forma acarretou não lograr, não alcançar aí uma boa oportunidade, e ela acaba indo para outro lugar, um lugar de tormento, né? Tecnicamente as escrituras chamam, é claro que existem aí estudos mais aprofundados no original da língua, né? Do latim, do grego e do hebraico, mas tecnicamente a Bíblia faz a distinção aí, e a religião também usa muito esse jargão, que é paraíso e inferno, ou céu e inferno. Esta parábola, alguns estudiosos bíblicos, alguns teólogos dizem que não é parábola. É um fato que ocorreu, e o Senhor Jesus, Yoshua, ele acaba incorporando isso no seu discurso, né? Pelo simples fato de que todas as parábolas, ao serem iniciadas, elas eram iniciadas com a seguinte expressão: havia um homem, né? É como que em inglês nós disséssemos assim: once upon a time there was a man. Era uma vez um homem, né? E quando chega nessa passagem do rico e o Lázaro, ele não fala era uma vez ou havia um homem. Simplesmente ele já vai direto ao assunto. Então algumas pessoas acabam sustentando que isso não era uma parábola, era um fato que realmente aconteceu. Enfim, mas esse detalhe à parte, está aí o caso posto. E fala da história, né? A distinção, ou a discriminação, ou o contraste da história de dois homens. Do rico, que tinha de tudo, vivia em meio aos círculos mais influentes, com os socialites, com os empresários, com, de repente, os pensadores políticos da época, fazendo aqui uma tradução de contextualização atual, né? Para que vocês possam entender. Talvez estivesse aí na Netflix, estivesse aí bombando nas redes sociais, estivesse aí na Casa Branca, né? La Casa Blanca, estivesse aí também lá em Brasília, ou então em La Casa Rosada, aqui na Argentina, tivesse aí nos jornais, enfim, tivesse influência e muito dinheiro, fosse dono de impérios, esse rico morreu, ok? E depois também tinha o Lázaro. O Lázaro era um servo, era uma pessoa que ele mendigava, ele dependia de favores para sobreviver, nem para viver, era para sobreviver. E sobretudo ainda, como se não bastasse, ele tinha chagas, que poderíamos chamar aqui de lepra. E até os animais lambiam as chagas, né? E ele vivia à porta do rico, né? E o rico lá dava lá a sua esmola, dava lá a sua ajuda, até para desencargo de consciência. Mas quando ambos terminam a sua história de vida, cada um vai ter um destino, né? E no caso aí, o rico vai para o lugar de tormenta, que a Bíblia no latim, e acabou ficando essa tradução, significa, é chamado de infernos, que quer dizer a parte mais baixa, né, parte baixa da terra. E em português ficou como inferno. Ao ponto que no caso Lázaro, né, o mendigo, ele vai para o seio de Abraão, que na cultura hebraica, né, era o lugar de descanso. Abraão é o patriarca de onde surgiu a nação de Israel, né, a quem foi dada a promessa de abençoar toda a sua descendência, de ter a sua descendência toda abençoada. E isso inclui também aos que aceitarem os descendentes, e no caso o descendente maior de Abraão, que é Jesus Cristo, Yoshua, como o seu Salvador, como o seu Senhor. Esta bênção, essa promessa da bênção da salvação seria também para aqueles que crescem, né? Isso inclui os cristãos que acreditam na parousia, no arrebatamento, em salvação e enfim. Não quero entrar aqui nas questões teológicas e necessariamente de fé, no sentido, porque existem os pentecostais, os tradicionais, enfim.
eu não quero entrar nessa questão. Mas a questão é que Lázaro foi para o seio de Abraão, ele foi para esse lugar de descanso aí, tem esse nome aí na cultura hebraica, na teologia hebraica, né? Um lugar de descanso chamado seio, os braços de Abraão. E lá ele tinha delícias, tranquilidade, né? Talvez tivesse até um som, vamos contextualizar em termos de internet aqui, você está me ouvindo agora, está ouvindo um fundo musical, aí de repente até um fundo musical relaxante também, né, Nani? No seio de Abraão, algo tranquilo e tudo mais. Então, o rico acaba reclamando, né? E olha, avisa lá para os meus irmãos para que eles possam ter uma atitude mais nobre enquanto vivos, em outras palavras, não julgarem as pessoas pela aparência, não serem arrogantes, não acreditarem só no dinheiro, não terem só o seu ventre como Deus, não discriminarem as pessoas, não fazerem apenas caridade por questão de aparências, mas realmente se importar com as pessoas, porque vir para cá não é legal. Que eles acreditem mesmo e temam ao Deus eterno e conheçam o seu filho, porque vir para cá não é legal. Que ele conheça, que eles aceitem o sacrifício do filho de Deus, né? Falando isso em termos até cristãos, falando isso até em termos religiosos, fazendo uma contextualidade para com os dias de hoje. Mas aí a voz diz o seguinte, deixa eu beber uma água aqui que eu estou ao vivo, né? A voz diz o seguinte, olha, nós não podemos passar porque é um abismo muito grande, nem vocês podem vir para cá, nem nós podemos ir para aí. E as pessoas que estão vivas na Terra, neste exato momento que estamos falando aqui, as pessoas que ainda estão vivas devem sim se apegar à sua fé, ouvir os profetas, devem mudar o curso da sua vida para que possa mudar o curso de sua história. E aí ele diz assim, não, mas eles têm Abraão, eles têm, no caso, Moisés, eles têm os profetas, mas aí a voz eterna ecoa dizendo, olha, nem que se levante mortos, nem que vocês voltem para falar para eles vão se arrepender do modo que eles vivem, né? Então isso é uma reflexão pura, né, da nossa realidade. Mas eu quero tratar aqui um assunto com o título Ecos da Eternidade. Quero pegar aqui uma pinça, né, e falar um pouco da situação nossa, projetarmos para após a nossa existência enquanto seres humanos aqui nessa terra, ou seja, tratar o assunto aqui do rico e do Lázaro após a morte deles, ou seja, após o período de existência aqui nessa terra e em uma outra vida, né? Se é que ela existe ou não, como diz o ditado, ninguém foi lá para ver e contar para nós, né? Isso falando em termos humanísticos, falamos em termos panorâmicos, né? Não estou aqui, neste momento, falando da fé que exista ou não vida após a morte, né? Claro que nas Sagradas Escrituras nós acreditamos, mas enfim, estamos falando para um público eclético, de livre pensadores, de religiosos, de diversas religiões e também cristãos, com certeza. Então, eu quero falar sobre o que é a eternidade, né? Na filosofia, a eternidade é simplesmente momentos importantes que são curtidos, que são apreciados e que ficam na memória das pessoas. E na filosofia a eternidade teria fim no sentido de que você morreu, acabou. Mas a eternidade não teria fim no sentido de que mesmo que você vá à terra, vá à sepultura, a sua memória, aquilo que ficou de legado, os seus pensamentos, aquilo que você construiu fique na memória das pessoas. Então, trocando por miúdos, então em termos filosóficos, nós diríamos que Platão é eterno, Sócrates é eterno, Machado de Assis é eterno, Paulo, o apóstolo, é eterno, Jesus Cristo, Yahushua, o Filho do Deus vivo, de Yahvé, de Jeová, de Elohim, é eterno, pelo fato de as pessoas continuarem com os seus ensinamentos na memória e
pelo fato dessas pessoas passarem esses ensinamentos para frente, ou seja, um legado que essas pessoas deixaram. Então, se você olha os livros de histórias, você vê imagens, bustos de grandes imperadores, e aliás, por isso eles faziam essas grandes obras para serem lembrados, os faraós. Se nós olharmos as pirâmides, nós vamos dizer filosoficamente que essas pessoas são eternas, porque tudo que se fala sobre elas passa de geração para geração. Em termos espirituais, que é a minha base, que é aquilo que eu acredito, não ignorando a filosofia como um todo, mas para a questão teológica, eterno é você ter consciência, mesmo fora do seu corpo, né? Eterno é você não estar preso tão somente a este corpo para poder ter vida, né? E sim ter vida, ter consciência após você tombar, né, a tumba fria. Enfim, então, eu fiz aqui um apanhado das Escrituras Sagradas e falei sobre o rico e Lázaro, e vou me ater aqui ao tema Ecos da Eternidade. Eu quero falar agora um pouquinho sobre a vida de Machado de Assis e logo após já entrar em sua obra, porque vocês vão ver o link que nós vamos fazer para trabalharmos esse assunto. Vamos lá? Primeiro slide, nosso querido companheiro Nani. Antes de começar, Rosiane Rose, peço oração por Rosiane, Diego e Josiane, Rita de Cássia, peço oração por mim e minha família, e tem mais gente aí. Depois a gente olha, essa barrinha está ficando pequena, hein? Depois a gente olha aí. Olha a imagem aí de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, também conhecido como Machadinho, né? Ele foi escritor, esse homem foi um polivalente. Escritor, jornalista, contista, cronista, dramaturgo e poeta. Ele nasceu em 1839, no Rio de Janeiro, século XIX, e morreu em 1908, também no Rio de Janeiro, após os seus 60 anos, me parece 64 ou 69 anos. Ele tinha tudo para dar errado, se fôssemos olhar a questão social, a questão cultural, né? Do Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, naquela época, a capital do Império, né? Aliás, ele viu a mudança do Império para a República. Uma capital, por mais que histórica fosse, mas muito de situações precárias. Uma capital em que havia violência, havia discriminação. Ele nasceu, viveu no contexto da escravidão, e depois viu aí essa ebulição, né? Ou seja, o fato de deixar de ter a escravidão, pelo menos a questão da Lei Áurea. Ele foi um homem que foi filho de um pintor de paredes, que trabalhava por conta, e de uma mulher do lar. Ambos os pais moravam em um sítio, né, tipo uma fazenda, tomavam conta lá, eram caseiros. E o menino nasceu raquítico. A família era de negros que haviam sido libertos, né? Que haviam recebido cartas de alforria. Um menino que não tinha background, não tinha ascensão cultural, ou seja, as pessoas que vieram após eles eram escravas. Ele vivia numa sociedade que não tinha muita perspectiva, mas era um menino que adorava, amava ler, lia de tudo. Leu tantos escritores, William Shakespeare, Goethe, leu Charles Dickens, ele leu Auguste Comte, ele leu tantos escritores, e ele sempre ficava num cantinho lendo, quando as pessoas chegavam em sua casa. Ele ia para a padaria e conversar com um funcionário que era francês para aprender francês. Tanto é que ele foi poliglota. Ele foi um homem à frente do seu tempo. Para você ter uma ideia, ele e mais alguns outros intelectuais fundaram, né, a Academia de Letras, né, e ele foi o presidente até a morte, né. Passou precariedades na sua vida, não teve uma vida fácil, passou muito tempo sem dinheiro, teve a sorte de casar com uma mulher companheiríssima da sua profissão, que foi por 35 anos casado com ela. Ela foi enfermeira também porque ele tinha epilepsia,
tinha essa questão também, né? E com a idade isso foi se agravando. Ele foi um homem assim que sempre gostou de escrever, e a mulher acabava revendo, porque ela era muito culta também, e ela ajudava a rever para publicar. Então, ele conseguiu dar a volta por cima, saiu do anonimato, e para você ter uma ideia, o Rui Barbosa, o simples Rui Barbosa que ajudou a redigir a Constituição do Brasil, simplesmente essa pessoa, era seu amigo, várias pessoas do ciclo intelectual era seu amigo, eram políticos, era seu amigo, ele era comentarista político, enfim, ele foi polivalente. E o Rui Barbosa esteve em seu funeral e fez um grande discurso. Tanto é que ele foi, o seu funeral, ele foi numa carreata, e ele foi assim, muito, muito aclamado em vida e após a morte. Até hoje, 130 e poucos anos após sua morte, ele ainda, na verdade 131 anos após sua morte, ainda se fala. Diz que Machado de Assis, o primeiro livro dele, internacional, esgotou em um dia. Imagina, a primeira vendagem dele internacional em inglês esgotou-se em um dia. É considerado por muitos o maior escritor que já existiu no Brasil e se não no mundo. É um brasileiro, né? E nos Estados Unidos crescem muito o número de pessoas que leem e que defendem Machado de Assis em termos de historiografia e literalidade. Enfim, este foi Machado de Assis, um grande legado da língua portuguesa nesses 8 países que falam a língua portuguesa, e um grande presente para nós, né? E muitas das vezes a gente não lê, né? E a obra que eu vou falar com vocês aqui foi lemos no ensino médio, né? E na faculdade, quando fiz letras, é leitura obrigatória. Enfim, vamos falar rapidinho de algumas obras que... Próximo slide, por favor. Dom Casmurro, Quincas Borba, Esaú e Jacó e o Alienista. Quincas Borba foi um dos personagens também que aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esaú e Jacó fala justamente da relação dos dois irmãos, filho de Isaac, né? Ele faz muita intertextualidade com vários livros que ele já leu. Todos esses livros que eu falei anteriormente, inclusive a Bíblia. Eu sempre venho falando que a Bíblia é o livro que mais influencia os grandes escritores no mundo inteiro. É o livro mais vendido, o livro mais lido no mundo. Você concordando ou não, que você é livre para isso, acreditando ou não, mas é o livro mais lido no mundo. Então ele também falou sobre Esaú e Jacó. Você pode pegar essas obras aí e ler, tá bom? Vamos então direto ao assunto que é a sua obra principal. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você está vendo aí, você que está me ouvindo pelo podcast, você está vendo aí um homem deitado no caixão aberto, olha só, e com flores, né? E ele está com o olho aberto, outro fechado, na verdade ele está morto, né? E eu lembrei que um dia eu fui dar uma palestra em outro estado aí, e aí eu entrei no avião, eu dei de cara, sabe com quem? Com o Zé do Caixão, aquele personagem. Ele e o filho dele, rapaz, com aquelas unhas grandes, meu amigo, era de dar medo, viu? Aquela barba, enfim. Galera, por que essa obra é fantástica? Porque ela inaugura, segundo os pensadores, o realismo brasileiro, tá? E porque também ela é a vida contada na perspectiva de um morto, ou seja, é um autor defunto, né? Ou defunto autor, ou seja, o cara morreu, passou pela vida e depois resolveu, depois de morto, escrever. E aí a gente entra nessa questão, a vida ou não após a morte, né? E a escrita desse homem seria como se fosse o eco da eternidade. Por isso o título da nossa reflexão neste momento, Ecos da Eternidade. Quem era Brás Cubas? Um homem de classe média, né, burguês, na verdade classe média alta. A família fez dinheiro, fez fortuna, né, na obra, vendendo cubas, vendendo materiais, né, nesse segmento. Só que era uma família que não tinha muito status, porque os burgueses eram apenas pessoas que tinham dinheiro. Na sociedade não tinha muita influência, não se falava. E ele queria ser famoso, queria ser rico, no caso queria ser notado. Rico ele já era. Nunca trabalhou na vida, sempre teve tudo do pai e da mãe, mas era snob, não conhecia
o valor humano. Tanto é que quando ele era criança, ele subia no Prudêncio, um escravo da família, porque estamos num contexto de escravidão aí, quando foi escrito, e ele batia no traseiro do Prudêncio e fazia assim: vambora, meu filho, vambora! Fazia ele de cavalinho, para você ter uma ideia. Teve um dia que ele quebra o pescoço de um servo da família, porque o servo não atendeu os seus caprichos. Isso quando ele era criança. Então foi um menino muito mimado, gastou dinheiro com prostitutas, né? A ponto do pai dele, que era uma pessoa rica, influente, falou: chega, você não vai, eu vou te mandar para a Europa, vou te mandar lá para Portugal e você vai estudar. Naquela época as famílias abastadas mandavam os filhos para estudarem em Portugal. Então ele foi para Portugal, né? E estudou direito. Não foi um aluno lá exemplar, teve lá na média, pegou o seu diploma, voltou para casa, a mãe morre, enfim. E ele queria de alguma forma ser notado, e ele acaba criando um tal de emplasto Brás Cubas. Emplasto seria um tipo de vamos colocar aqui, band-aid, um tipo de atadura para poder tirar enfermidade, torcicolo, dor. Mas segundo ele, esse emplasto curaria de qualquer doença. Na verdade, era mais uma falácia, não deu certo, e o personagem Brás Cubas morre de pneumonia. Mas até então, ele teve uma vida assim, com muitas situações, e ele acaba morrendo, e ao morrer ele acaba escrevendo, né, nessa história de ficção, é claro, é uma obra chamada até de obra fantástica, né, por conta das ironias, por conta desse pensamento. Uma pessoa que morreu vai contar a sua própria história. Quer dizer, foi uma sacada muito legal de Machado de Assis, que o diferenciou muito. Fora o seu humor, sua sagacidade, sua objetividade, suas palavras, frases muito curtas, mas muito objetivas. Enfim, você precisa ler Machado de Assis, você vai ver do que eu estou falando. Estou falando isso com conhecimento de causa. Muito bem. Bom, o que isso tem a ver com o nosso tema, Ecos da Eternidade? Acontece que é o seguinte: no final desta obra, o Brás Cubas, ele se orgulha, dentro da sua mediocridade, a sua vida sem sentido, a sua vida muito morna, né? Ele se orgulha de não ter, de algumas coisas, por exemplo, de não ter trabalhado, de não ter tido filhos. E ele diz: olha, me orgulho de não ter deixado para ninguém o legado da minha miséria. Engraçado, ele era rico, mas falava de miséria. Então, enquanto ele estava vivo, sua vida não tinha muito sentido. Tanto é que ele tentou fazer várias coisas, teve várias amantes, se apaixonou, nunca deu certo no amor, nunca deu certo na questão de empreendedorismo, porque o produto que ele fez, que ele criou para poder empreender e ter aí uma fama, até porque ele já era rico, não deu certo, ou seja, ele não teve ascensão social. Então essa obra vai falar muito de contra a escravidão, contra o esnobismo das classes média e alta, contra uma série de coisas que as pessoas daquela época e até hoje, né, procuram, principalmente pessoas que têm muito dinheiro, procuram procuram tapar o sol com a peneira, procuram prazer com dinheiro, com coisas, no sexo, numa boa amizade, na influência, e acabam vazias. Então ele fala assim: olha, não vou deixar, graças, vamos colocar aqui em termos linguísticos cristãos, graças a Deus eu não deixei legado de miséria para ninguém. Isso um morto falando da sua própria vida. E como ele estava morto, ele podia rasgar o verbo, falar o que quisesse, porque ele não era um vivo contando sobre a sua história, já próximo à morte, para deixar com que as pessoas falassem dele. Ele já tinha vivido. Então ele não tinha lá a sua... não seria politicamente correto, enfim. Então, esses foram os ecos, né, da eternidade de Brás Cubas nesta obra. E quais seriam os ecos da eternidade do rico e do Lázaro? Os ecos da eternidade do rico e do Lázaro, no caso do rico, foram misericórdia, arrependimento, consciência de que deveria ter vivido uma vida melhor.
Os ecos da eternidade de Lázaro talvez fosse paz de espírito, alegria, missão cumprida. Esses foram, eu posso fazer aqui as injunções, fazer aqui as inferências, que seriam os ecos das memórias desses dois personagens bíblicos e também de Brás Cubas nesta obra. A grande questão é, o que esse romance, né, tem a nos ensinar, vendo aí com uma perspectiva cristã? Eu vejo duas lições que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou pedir para o nosso técnico colocar aí outros slides. Você está vendo aí, você que está assistindo, você que está ouvindo, tem um pedreiro com a luva, bonitinho, erigindo, levantando um muro aí, okay, com cimento e alguns blocos, né, tijolinhos. Isso remete-me a obras, construção. O que você está construindo? Vamos colocar aí fisicamente, literalmente. É claro que desse mundo nós não temos nada, porque tudo é passagem, apenas somos mordomos. Mas nós temos descendentes, né? A maioria de nós tem filhos, netos, bisnetos, ou pensa em tê-lo. Naturalmente, constituindo família, você vai acabar tendo, adotando ou tendo naturalmente. Você e eu precisamos pensar quais são os ecos da eternidade que ficarão na memória dos seus descendentes. De quem foi você, o que você fez, o que você deixou, o que você construiu. É claro que, infelizmente, quando você deixa muitos bens, né, Nani? Dá uma briga danada, né? É cartório, é judicialização, enfim. As pessoas ficam sem se falar. Tem gente que depois que vai alguém, né, morre alguém, para de falar com a família e nunca mais, né? Nunca mais fala. Bom, mas de qualquer forma nós devemos deixar legados para os nossos descendentes, né? Seja o mínimo que for. Afinal, o homem nasceu, a mulher nasceu para o trabalho, assim como as faíscas surgem para o ar, né? E precisamos deixar algo, até mesmo para a construção social, o construto social, né? Afinal, por mais que este reino dos homens seja falho, nós estamos aqui e, independente de acreditarmos que temos e somos parte de um reino eterno, um reino que não vai se corromper, um reino que não vai acabar, mas por enquanto esse reino não foi de fato totalmente estabelecido. Ele está em construção e ele ainda não está na sua configuração que as Sagradas Escrituras dizem que estará. Então, enquanto passamos por essa vida, enquanto nos desgastamos nela, né, enquanto os nossos cabelos ficam brancos, alguns com mais, outros com menos, como eu, né? Nós devemos produzir. A questão é, no que você está empreendendo? E as Escrituras Sagradas dizem que as obras, as boas obras principalmente, vão seguir, né? As boas obras, elas vão seguir a todos nós. Aliás, é uma das poucas coisas que fica, né? Aquilo que nós deixamos. Ou você quer passar por esse mundo sem deixar nada? Que seja um livro escrito, que seja uma casa construída ou adquirida, que seja um automóvel, que seja, enfim, aí disso você pode exponencializar, né? É interessante a gente pensar nisso.
qual é o legado? Quais são os ecos de sua memória que você vai deixar? Né? No tocante a obras, no tocante a coisas que fazem parte da evolução e da manutenção física da vida. Né? Vamos então ao próximo slide. Vamos falar um pouquinho sobre o que nós podemos deixar com ecos da eternidade, ou como ecos da eternidade. Aí você está vendo um homem sentado, uma estátua de bronze, um homem sentado de perfil, com a mão no queixo, né? A mão dobrada com os dedos voltados para o peito, e ele está pensando. Aí eu fiz questão de colocar essa imagem do pensador com um celular na mão, né? Hoje em dia nós estamos na era da informação, da informação tão célere, e além disso ele está pensando aí coisas, enfim, afins aí, de acordo com a idade dele, com o tempo que nós estamos vivendo, né? Ali tem uma mão fazendo um sinal ali, mostrando até a jovialidade, mostrando até a contextualização dessa geração, né? Você está vendo aí um homem pensando. E existe outro eco, né? Nesse tema, ecos da memória, ou ecos da eternidade, que nós devemos pensar, que parece uma metalinguagem, né? Pensamentos. Quais são os seus pensamentos? No que você pensa? Você escreve isso? Você senta-se à beira da mesa, da cama, para falar sobre aquilo que você pensa? Lógico que desde que seja algo construtivo, né? As Sagradas Escrituras dizem: tudo que for de boa fama, se tiver algum valor, louvor, é nisso que eu devo pensar, né? A quem você tem influenciado? Seu neto, seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, o seu parceiro, seu amigo, seu colega de trabalho. De repente você se aprofunda nos pensamentos. Aliás, o que está por trás dos seus pensamentos? Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? No que você dá valor à vida? Ou no que você tem de valor na vida? No sentido, aquilo que vem construir o seu homem interior, sua base intelectual, moral, espiritual. Né? Você é uma pessoa que lê, que medita. Você é uma pessoa que busca os bons costumes. Você é uma pessoa que lê bons livros, que lê as Sagradas Escrituras. Ou você é uma pessoa que deixa se influenciar por tudo e por todos, concorda com tudo e com todos, e da sua boca não sai nada. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem gente que você fica 3 minutos perto dele, rapaz. É uma perda de tempo incontável. Tudo isso vai ficar em ecos para a memória. Ecos da eternidade. E as pessoas vão dizer: olha, o Nani foi gente boa. O Nani foi ponta firme. Olha, lembra que ele falava disso, que ele falava daquilo? Olha, a Joana, a Maria, a Elizabeth, enfim, a Neuza, o Antônio, o Norberto, né? Foi pessoa que realmente marcou a minha vida, marcou a minha geração. A nossa sociedade hoje carece de referenciais. Eu estava dizendo até esses dias, até por conta dessa pandemia, muita gente já não está entre nós. E principalmente pessoas de referência também, em todos os escalões, na religião, dentro da religião cristã, na literatura, na educação, nas leis, no sistema jurídico, na docência, enfim, muita gente, né, está indo embora. E é claro que cada um é encarregado do seu tempo e pelo seu tempo, né? Cada geração tem
a sua missão de erguer os seus referenciais. Mas quem serão? Ou quais serão esses referenciais? O que eles pensam? O que eles podem ensinar? O que eles podem deixar de legado? O que eles podem construir? Porque afinal, a eternidade vai deixar os seus ecos, vai ter os seus ecos, vai ecoar, vai verbalizar, vai reverberar. E o maior legado que foi nos deixado, que ecoa pela eternidade, foi o legado que um homem veio aqui nesta terra e deixou, o Filho de Deus. E hoje o mundo inteiro fala dele, bem ou mal, dos seus ensinamentos. Uma pessoa de vida simples, filho de um carpinteiro, viveu na região praiana, foi rejeitado por muitos dos seus, mas os poucos que ele conseguiu influenciar, a priori 12 homens, guardavam um segredo muito grande da chama da vida dentro dos seus corações. E esses homens propagaram, e as mulheres também que andavam com ele, propagaram as boas novas do Evangelho para o mundo. E hoje, o que nós estamos falando, o que nós estamos vivendo em termos de cristianismo, são ecos da eternidade, daquele que não ficou preso à sepultura, mas ressuscitou. Pense nisso. Assim como Brás Cubas deixou ecos de uma vida medíocre, de uma vida sem sentido, ele até que tentou dar sentido à sua vida. Assim como o rico, né, e aqui não é nenhuma discriminação, é a passagem bíblica que diz, mas eu não estou usando a palavra rico para discriminar quem tem dinheiro, jamais isso. Mas segundo o texto, o rico se arrependeu de muitas coisas que ele fez. Assim como esses ecos surgiram, assim como o eco da eternidade de Lázaro surgiu e foi um ameno, né? Foi um amenizar, foi um alento para a sua memória, né? E um exemplo de vida digna para todos nós, inclusive para eu que estou falando, para vocês que estão ouvindo. Você também deixará ecos. Nós já estamos deixando ecos para uma eternidade. Então, viva a vida. Leve uma vida que vale a pena ser vivida. Já diziam os filósofos, né? Uma vida que não for pensada, uma vida que não for refletida, raciocinada, não vale a pena ser vivida. Então seja um melhor pai, um melhor funcionário, um melhor empreendedor, um melhor mantenedor, uma melhor mãe, um melhor líder, o melhor, no caso, né, na comunidade em que eu vivo e faço parte, um melhor pastor que você puder, o melhor educador que você puder. Porque o que vamos levar são apenas as nossas obras e os nossos pensamentos como ecos da eternidade. Feche os seus olhos. Quero pedir ao Eterno que te abençoe, que te guarde, guarde a tua família, que te dê projetos, que te dê ânimo, que te dê forças, que te ajude a construir a sua vida de maneira que você e ele sejam parceiros, sejam protagonistas, você coadjuvante e ele sendo o seu guia, para que você possa deixar grandes obras nesta terra, obras físicas e pensamentos que influenciem outras gerações. Querido Pai, em nome de Jesus e Yoshua, teu Filho, te agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com os meus irmãos, com os meus amigos, com os meus alunos, falando de coisas temporais, de coisas espirituais, metafísicas, que realmente fazem nos pensar, que fazem nos melhorar, que fazem nos refletir a nossa vida. Peço que tu nos abençoes, que tu nos guardes, guarde este homem, essa mulher que está em qualquer lugar me ouvindo, me assistindo. Abençoa, Senhor, a cada um, dando-nos vitória em tudo, que possamos deixar um grande legado, ou legados diferentes, obviamente, mas que realmente
tenham significância para a sociedade, para as nossas descendências. No nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, sinta-se abraçado e sinta-se alvo desta nossa intercessão. Até o próximo programa com outra reflexão. Você em Foco, desenvolvendo pessoas. Vamos em frente!